Se eu te dissesse que houve uma terceira guerra mundial e que a mesma já aconteceu e em alguns territórios do mundo ainda está acontecendo, dúvida. Mas tá bom, esse canal fala sobre curiosidade de Moçambique, onde entra aí a história da terceira guerra mundial. Bom, quer saber como que a possível terceira guerra mundial pode ter tido acontecido e até nestes dias ainda continua acontecendo? Então, me acompanhe o vídeo até o final para poderem entender mais ou menos no que quero dizer neste vídeo e quais foram as tais consequências que a mesma terceira guerra mundial envolveu a Moçambique, tanto como a outros países africanos que de alguma forma acabaram sendo independentes no pleno século XX. Neste caso, para os que já fizeram o ensino médio escolar, já aprenderam na escola sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mas em nenhum momento aprenderam sobre a Terceira Guerra Mundial, porque segundo os livros de história, esta guerra nunca houve, mas esteve tão prestes de acontecer e alguns ainda receiam que possa vir a acontecer futuramente. E para uma guerra que de alguma forma causou também muitos sofrimentos aos países africanos recém-independentes no século XXI, dentre eles está Moçambique, Angola e alguns países asiáticos também, dentre eles está China, a Coreia e o Vietnã, são os países mais conhecidos lá na Ásia que de alguma forma estiveram envolvidos na tal terceira guerra mundial. Bom, basicamente, antes de correr muito com o assunto, eu diria já que de alguma forma a terceira guerra mundial nas escolas também ela é aprendida, só que o problema é que as pessoas aprendem com outro nome. Lá na escola aprendemos como a Guerra Fria. E definindo o que é a Guerra Fria, por que se deu esse nome de Guerra Fria? Porque foi uma guerra que de alguma forma não envolveu combate entre as principais maiores potências que estavam envolvidas na mesma guerra, que é a União Soviética, tanto como os Estados Unidos com o seu grupo da OTAN. Não houve um conflito. Como podemos ver, estiveram a se enfrentar, mas não diretamente em combate. É isso que muita gente acredita, mas não foi bem assim. Na verdade, se envolveram em combate, mas o seu combate não usaram diretamente os seus armamentos assim, pessoalmente, e eles, os seus próprios soldados, mas sim usaram guerras de terceiro para eles se enfrentar. Basicamente, é aí onde começa todo este enfrentamento que me faz acreditar e falar neste vídeo de que a terceira guerra mundial aconteceu. Muitos podem dizer que isso não foi bem a Primeira Guerra Mundial, porque aquilo mais aquilo. Por quê? Vamos recorrer à definição da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, tanto como a Segunda Guerra Mundial, se chamaram de Guerra Mundial porque as suas causas, neste caso, as suas consequências, afetaram o mundo inteiro. De alguma forma, afetaram a maior parte dos países no globo terrestre, neste caso. Então, esta Terceira Guerra Mundial também, indiretamente ou diretamente, acabou afetando grande parte daquilo que compõe o mundo. Então, de uma certa forma, é mais lógico também dizer que foi a Terceira Guerra Mundial, porque envolveu vários países. Neste caso, eu acredito que são mais de 20 países que se envolveram em guerras, conflitos armados, ligados, de alguma forma, de uma certa forma, influenciados diretamente ou indiretamente por meio desta tal Guerra Fria. Neste caso, estou a me referir a Moçambique, Angola, vários países que de alguma forma acabavam se tornando independentes. Então, essas duas nações iam, uma nação apoiava este lado e outra nação apoiava este lado. Logo, automaticamente, eram as duas nações se enfrentando, mas se não diretamente, mas se indiretamente. Automaticamente, existia a tal guerra que, de alguma forma, pode vir a se chamar da Terceira Guerra Mundial, mas as pessoas preferem chamar de Guerra Fria, porque não houve um enfrentamento entre as duas potências. Mas, se formos a ver a história e a lógica das coisas, podemos dizer que, na verdade, se enfrentaram, mas sabiamente, eles usaram a sabedoria de não se enfrentar assim diretamente, mas usaram guerras terceiras. Foi o mesmo que aconteceu na China, um lado apoiando o Mao Tse-tung e o outro lado apoiando Chiang Kai-shek. Na verdade, que mais tarde chegou de perder foi se posicionar na ilha de Taiwan, que hoje em dia alguns acreditam que é um país, alguns acreditam que não seja um país. Isso foi na China. E no Vietnã também aconteceu este tipo de conflito. Um lado apoiava o Vietnã do Norte, o outro lado apoiava o Vietnã do Sul, e daí foi decorrendo uma guerra que mais tarde terminou e agora o Vietnã se reunificou, é uma única nação, um único país. Infelizmente não posso falar o mesmo sobre a Coreia. Neste caso, houve também um conflito civil no país em que um lado esteve a ser apoiado com a União Soviética e o outro lado esteve a ser apoiado com
os Estados Unidos, tanto como a OTAN. E esta guerra não teve o fim, apenas teve o cessar-fogo. E basicamente, até o dia da gravação deste vídeo, ainda se encontra dividido o país, existindo Coreia do Norte, tanto como o Coreia do Sul. Em Moçambique também aconteceu certas coisas, mais ou menos, basicamente mais ou menos que nem a mesma coisa. A guerra civil moçambicana, que de uma certa forma, um outro lado teve apoio do lado socialista e o outro lado teve apoio do lado capitalista. Basicamente foi uma guerra que durou 16 anos. O mesmo também aconteceu na Angola, onde houve apoio do outro lado socialista e apoio do outro lado capitalista, neste caso envolvendo José Eduardo dos Santos do lado socialista e Jonas Savimbi do lado capitalista. Então, e assim por diante aconteceu em vários outros países, basicamente. Então, menos é a partir desses acontecimentos que de alguma forma me leva a acreditar, ou talvez haja a possibilidade de se dizer que a Terceira Guerra Mundial já aconteceu. Só que nós aprendemos ela em outro nome como Guerra Fria, que de alguma forma esteve fria. Mas na verdade, esteve fria aos olhos da mídia, tanto como ao lado dos dois países que não se enfrentaram diretamente. Mas para outros povos não foi tão fria assim. Foi sangrenta, envolveu perdas humanas em vários territórios do mundo. É claro que não podemos atribuir todas as culpas à Guerra Fria. Não podemos simplesmente falar que esses países entraram em guerra por culpa da União Soviética e por culpa dos Estados Unidos. Não. Devemos dizer que todos esses países que acabei de me referir, como China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, tanto como Vietnã, Moçambique, Angola e vários outros países, entraram em conflito devido às suas próprias desavenças, às suas próprias discordâncias entre eles, e daí acabaram se envolvendo em guerras. Mas esses países apenas acabaram participando, acabaram se envolvendo por meio de fazer apoios militares, tanto como apoios em armamento. De uma certa forma, diria que o envolvimento deles foi naquela competição em que os dois faziam para ver quem que é o melhor. E daí, quando o lado que o outro apoiava ganhava, logo mostrava que aquele é o melhor. Este era mais ou menos a forma em que eles achavam para alimentar o seu ego, e daí tornando cada vez mais o sofrimento do mundo. Não estaria a dizer que sem a ajuda deles, sem a interferência deles, essas guerras possivelmente não podiam existir. Podiam existir, tanto como sem envolvimento desses países. Mas também é muito importante frisar aqui que, de alguma forma, a contribuição e envolvimento desses países contribuiu com que a guerra fosse cada vez mais sangrenta, fosse mais duradoura e causasse mais sofrimento, porque esses exércitos, quanto estavam menos equipados, não teriam feito muito estrago. Teriam feito estrago, porque perda de uma vida humana já é muito. Mas acredito que com o apoio que tiveram dos dois lados, armamento, tudo mais, influência, tudo mais, o estrago que eles causaram foi cada vez mais. Os comentários estão abertos para opiniões de todos. Acredito dessa forma. Foi dessa forma que acabei achando. Não sou o dono da verdade, mas acredito que a partir do apoio que os dois lados sempre tinham, aquilo acabou influenciando com que a guerra fosse mais duradoura em todos esses países. De uma certa forma, acredito eu que com falta de armamento dos dois lados, não haveria tanta durabilidade do conflito. É claro que o conflito sempre iria causar estragos a vidas humanas, mas o estrago seria basicamente um pouco mais minimizado, porque havendo apoio, existe sempre aquela insistência nas pessoas ainda continuar a ser teimosas, porque sabe que tem alguém que está lhe defendendo, que vai lhe ajudar. Então, quanto mais a pessoa soubesse que estou sozinho, ninguém vai me apoiar, ninguém vai me ajudar, não terei nenhum apoio nessa brincadeira de mau gosto que eu estou a fazer, que envolve perda de vidas humanas, a pessoa basicamente estaria mais apta a recorrer ao diálogo, como pode se ver. É mais ou menos a minha opinião. E os comentários estão abertos para opiniões de todos. Obrigado pela atenção de todos. Me dispenso na esperança de nos vermos no próximo vídeo.